Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, eu sou Gabriel Sgarbi. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês quantos amperes uma fita de LED endereçável consome. Bom galera, para a gente calcular isso na teoria, eu vou estar entrando aqui no site oficial, na loja oficial do fornecedor na fita de LED que eu comprei. Se você não viu o vídeo de como comprar e aonde comprar fitas de LEDs endereçáveis, eu vou estar deixando aqui em cima nos cards o vídeo completo, então vou estar descendo aqui embaixo nas informações gerais e vendo as especificações que o próprio fornecedor oferece aqui. E aqui embaixo ele dá 4 especificações. No caso, ele vai dar aqui a quantidade de LEDs por metro e a quantidade de watts que vai estar ocupando esses LEDs por metro. 30 LEDs por metro, 60, 96 e 144 LEDs por metro. Tradicionalmente é usado na iluminação sincronizada 30 LEDs por metro e também 60 LEDs por metro. Aqui em 30 LEDs por metro a gente tem 9 watts de consumo e aqui em 60 a gente tem 18, é o dobro lá dos 30 LEDs. Aqui em 96 a gente tem 28.8 e em 144 LEDs a gente tem 43.2 watts. Mas como tradicionalmente a gente usa apenas fitas de LED de 30 e 60 LEDs metro, na iluminação sincronizada, que é o custo-benefício melhor aí, que não se torna tão caro quanto as de 96 e as de 144 LEDs metro, eu vou estar mostrando aqui nessas quantidades de LEDs aqui, no caso especificamente 60 LEDs por metro, que é a fita que eu utilizo. Mas se você utiliza 30 LEDs por metro, vai ser pela metade. Então aqui em 60 LEDs por metro a gente tem um consumo de 18 watts. Vou abrir minha calculadora aqui pra gente fazer alguns cálculos. Então galera, se a gente pegar 60 LEDs por metro e 18 watts, a gente pega 18, que é a quantidade de watts que dá em 1 metro com 60 LEDs por metro, e dividir por 5, que é a voltagem que a gente tem, vai dar em torno de 3.6 amperes em 1 metro, apenas em 1 metro. Se a gente for fazer vezes 5, que é o que vai ser em 5 metros, isso vai dar 18 amperes. Então, lembrando, 3.6 amperes em apenas 1 metro de fita. Em 5 metros a gente vai ter o seguinte, 18 watts vezes 5, que no caso é 5 metros. Então vai dar aqui em torno de 90 watts numa fita de LED que tem 300 LEDs. Tá bom? Então a fita de LED que tem 5 metros, 300 LEDs, ela vai ter um consumo de 90 watts. Se a gente vir aqui, pegar esses watts e dividir pela voltagem, que no caso, ele informa aqui em cima, ó, tensão de entrada DC 5 volts, eu vou dividir por 5, que no caso vai dar 18 amperes com uma fita de LED com 300 LEDs em 5 metros. Isso tudo, galera, é na teoria. 18 amperes com uma fita de LED é extremamente alta e não tá muito certo isso. Então a gente vai fazer isso também na prática para mostrar para vocês. Então vamos lá. Se eu tiver 30 LEDs por metro, vai ser metade. Então aqui no caso vai ser 9 amperes. Se eu tiver uma fita de 150 LEDs em 5 metros, eu vou ter 9 amperes em consumo. Vou dar um exemplo daqui de casa. Aqui em casa foi utilizado em torno de 12 fitas de LED de 60 LEDs por metro. Então se eu fizer aqui 12 vezes 60, no caso 12 fitas de 5 metros com 60 LEDs por metro. Então de 5 metros eu tenho 300 LEDs. 12 vezes 300, eu vou ter em torno de umas 3.600 LEDs, Se eu pegar agora, fazer 12 fitas, vezes 90 watts, vai dar em torno de 1.080 watts em todas as fitas de LED aqui em casa. Se eu pegar esse 1080 watts e dividir pela voltagem da tensão de entrada, a gente vai ter em torno de uns 216 amperes. Isso é extremamente alto, esse número é extremamente alto. Mas não se preocupe que esse número aqui é apenas na teoria, tá bom? Então se eu tivesse 216 amperes e eu estivesse utilizando fontes de 40 amperes, eu teria que dividir aqui 216 amperes por 40 amperes, que seria cada fonte, Então se eu dividir por 40, eu precisaria de 5.4 fontes de 40 amperes. Na realidade, não é esse número e não é correspondente. Vamos lá para a prática para mostrar para vocês quantos amperes realmente uma fita de LED consome por metro. Já estou aqui com o multímetro ligado, na sequência aqui para contar a amperagem, certo? Se não tiver na sequência aqui ou não tiver da forma que vocês imaginam,
é porque meu multímetro já passou por diversos testes e ele ficou sequelado. Tá na cor amarela ainda e nada muito que é relevante essas informações aqui. Mas tá marcando aqui já 66, 67 miliamperes, tá? Não tá marcando nem 1 ampere. Vou aumentar agora o brilho. Eu vou botar o brilho aqui em 100% na cor amarela. E vocês podem ver que ele vai estar aqui quase em 1 ampere. Vai faltar aqui em torno de 5, 6, varia até para 8 miliamperes para 1 ampere. Então tá quase marcando 1 ampere. Beleza? Aqui é uma cor meio amarelada, meio laranja, enfim. Uma cor aí meio esquisita. Vou colocar no vermelho, que é as cores principais. Vermelho, azul, verde e branco. Beleza? Então vou colocar aqui no vermelho. Aqui no vermelho ele tá usando 87, ou ele tá consumindo 87 miliamperes, tá bom? Vamos colocar aqui no azul agora. Eu tô com o WLED ligado aqui, que é onde que eu controlo, certo? O azul tá em torno de 88 e 87 miliamperes. E agora eu vou colocar no verde. E o verde também, 88, não desce, ó, ele fica equilibrado, como vocês podem ver aí. Beleza? Agora eu vou colocar no branco. Lembrando, aqui tem 1 metro de fita, tá? Vocês podem ver aqui que ela não vem mais pra cá porque eu defini apenas 1 metro, ó. Se for ver bem certinho, ali tem o corte, tá? Que teria que fazer ali. Mas então aqui tem 1 metro. Aqui nesse enroladinho aqui tem 1 metro, tá bom? Vou colocar na cor branca agora. Ó, na cor branca a gente tem 1.4, 1.5 amperes. Então é 1 ampere e meio, tá? Não é aqueles 3.6 que tá especificando lá nas informações. Na informação lá era 3.6 e na prática aqui é 1.55. Se eu pegasse, por exemplo, e dividisse 1.55 por 2, que no caso ia dar metade, vai dar, eu não sei o valor exato, mas eu vou estar colocando aqui na tela o valor de quantos amperes dava com 30 LEDs por metro. Aqui, lembrando, tem 60 LEDs em 1 metro. Então aqui tem 1 metro, 60 LEDs e está consumindo 1.56, 1.57 amperes, tá bom? Não é aqueles 3.6. Para vocês verem que muda a quantidade de amperes aí informada lá nas especificações do vendedor. Bom, galera, agora voltando aqui nas especificações do vendedor, algumas coisas vão mudar. Aqui em 60 LEDs por metro, o vendedor especificou que é 18 watts, né? Se a gente for colocar isso em ampere, daria em torno de 3.6 amperes. Mas a gente acabou fazendo o teste e não foi isso que aconteceu. Nos nossos testes foi um pouquinho a menos do que isso. No caso, quase a metade do que o vendedor especifica aqui. Foi 1,56 amperes, né? No que isso é bem diferente do que é especificado aqui. Se a gente fizer esse amperagem vezes a voltagem, vai dar em torno de 7.8. Olha a diferença aqui, ó, de 18 para 7.8 watts por metro. Isso dá muita diferença. Se a gente pegar esse valor de 7.8 e fazer vezes 5, que seria um rolo de fita de 5 metros, vai dar bem diferente também do que seria os valores aqui especificados pelo vendedor. Então, 7.8, né, watts por metro vezes 5 metros daria em torno de 39 watts em um rolo de 5 metros. Já nas especificações do vendedor seria 18 watts vezes 5 metros daria 90, para vocês verem a diferença. Se a gente for fazer 90 menos 39, dá em torno de 51 watts a menos do que está especificado aqui na descrição do produto. Então essas especificações aqui do vendedor estão incorretas, tá, galera? Não leva como base essas informações. Claro, isso pode depender do lote da fita, se for uns LEDs melhores ou se for algum tipo de LED diferente, coisas mínimas talvez ajustam, mas eu creio que não vai fazer grandes diferença comparado ao que o vendedor especificou aqui. Agora vamos fazer a conta que eu fiz lá no começo do vídeo. Eu falei para vocês que eu tinha em torno de 3.600 LEDs na minha casa, tá? E que foi utilizado 12 rolos, que cada rolo continha 300 LEDs. Isso aqui dá 3.600. Se eu pegar agora 39
watts, né, por cada rolo de 5 metros com 300 LEDs, né, 39 watts, vezes 12 rolos de fita, isso daria em torno de 468 watts, e não aqueles 1080 watts que deu aqui na teoria aqui do vendedor. Se a gente pegar esses 468 e dividir pela voltagem, vai dar 93,6 amperes e não 216, que é o que deu na base dos dados aqui do vendedor. Então é bem diferente. Se eu pegar agora 93,6 e dividir pelas fontes que eu tenho aqui em casa, no caso eu tenho fontes de 40 amperes, então eu pego aqui 93,6, divido por 40 e vai dar em torno de 2,34 fontes, o que é bem diferente da quantidade que a gente viu lá, que eu acho que era de 5,2 ou 5,3 fontes, né? Aqui em casa eu utilizo 4 fontes de 40 amperes, mas não é por questão de energia, certo? Realmente é utilizado 93 amperes, né, pelas contas que a gente faz, mas eu utilizei 4 fontes por questão de logística e posicionamento, dimensionamento das fontes, tá? Eu acho que esse vídeo foi bastante intuitivo, bem legal. Essas informações é bastante importante para que você não compre fonte à toa, né, a mais do que o necessário. É bem importante você testar, porque eu creio que cada lote de cada fita é um pouco diferente, tá certo? Mas no geral eu acho que não vai ter tanta diferença entre um lote e outro. Creio que por poucos amperes e por poucos watts aí vai ter a diferença, beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!